boa tarde. Meu nome é Vinícius Brandão, sou doutorando em Economia pela UF e pesquisador do FIND. E a gente está aqui para fazer uma entrevista sobre o novo livro que a AB, a Associação Keynesiana Brasileira, lançou. Esse livro é o Macroeconomia Moderna, Visões de Keynes para a Economia em Desenvolvimento. Esse livro conta com uma série de artigos de membros da associação sobre temas atuais, que vão aí desde política fiscal, teoria monetária moderna e o caso da nossa entrevista de hoje, que é o tema da globalização financeira. Então, dessa forma, esses vídeos são até para divulgar um pouco mais o livro e também as pessoas já terem uma ideia sobre os temas que estão sendo abordados. Bom, os entrevistados de hoje são a professora Maria de Lourdes Molo, da Universidade de Brasília, e o Fernando Fellows, doutorando também da Universidade de Brasília. Bom, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo. Então, o artigo que eles escreveram para esse livro aborda o tema da globalização financeira. Então, para começar a nossa conversa, queria que vocês falassem um pouco sobre como se deu o processo de globalização financeira, especial nos países em desenvolvimento, e quais as principais críticas a esse movimento que ocorreu na economia nas últimas décadas. O processo de globalização financeira para os países periféricos, ele começou depois da globalização financeira do mundo todo. A gente tinha uma economia relativamente fechada, em particular, eu estou falando dos países da América Latina, que nos interessam mais, e eles vêm, e a globalização vai se dando, mas eu acho que com uma defasagem de cerca de 10 anos, relativamente à globalização maior. E a globalização, como a gente sabe, é um processo de abertura dos mercados de uma maneira generalizada, em particular do ponto de vista financeiro. Então, isso que seria o que a gente está chamando de globalização financeira. Houve um aumento desse processo ao longo do tempo, anos 70, final dos anos 70 e 80, nos países mais desenvolvidos, e os nossos, final dos anos 80, década de 90, sobretudo. Sim, e eu acho que também é importante ressaltar que, além da defasagem temporal, você tem uma certa simetria de poder quando você tem essas aberturas dos mercados. Inclusive, apesar dos argumentos serem mais ou menos o mesmo, que você tem basicamente os mesmos argumentos que você teve na década de 70 para a abertura dos países centrais, você teve na década de 90, um pouco mais atualizados, para os países mais periféricos, América Latina, que é o que a gente costuma tratar mais, mas existe uma relação, uma disparidade, uma assimetria de poder entre países centrais e países periféricos já muito grande. Então, isso é muito importante de ser realmente destacado, porque além dessa defasagem assim, temporal, você tem uma estrutura já consolidada, que quando os países entram posteriormente, eles entram num nível assim, de certo a um mercado globalizado já mais ou menos consolidado. E quais as principais críticas que os teóricos apresentaram ao longo do tempo? Acho que é um tema que também vocês abordam no capítulo, acho que seria interessante vocês passarem um pouco sobre isso. Olha só, eu acho que o capítulo aborda um traço da globalização que é importante em dois sentidos. No sentido de criticar o mainstream e no sentido de valorizar o que a heterodoxia econômica já vinha dizendo, que é a questão da concentração do capital promovida e acelerada pela globalização financeira e, lógico, a sua relação com as crises também. Porque, veja, a gente sabe que o mainstream em economia acha que se você tiver flexibilidade de preços, o mercado se ajusta sem problema. Ora, os mercados financeiros são os mercados onde os preços são mais flexíveis. Era de se esperar, portanto, que eles se equilibrassem rapidamente no sentido de ajustar e não de criar problemas financeiros. O que a gente viu foi o contrário.
Foi nos mercados onde os preços são mais flexíveis, foi ali que a crise não só irrompeu, mas, enfim, levou a consequências nefastas muito maiores. Por outro lado, as pessoas, quer dizer, o mainstream e a economia espera que o trânsito liberalizado de capitais promova maior igualdade do ponto de vista econômico, porque eles acham que você precisa de poupança para financiar o investimento, e a falta de poupança interna, se os capitais estiverem liberalizados, levam à entrada de poupanças externas que financiariam mais o investimento nos países menos desenvolvidos. Eles dizem isso porque os países periféricos têm taxas de lucro e juros mais elevadas, pela existência de uma quantidade de oportunidades para investir maior. Ora, o que a gente verificou e o que o artigo mostra é que os capitais migraram não dos países desenvolvidos para os periféricos, mas, ao contrário, dos menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos, concentrando capital na mão de poucos, aumentando a desigualdade, portanto. Seguindo esse debate, acho que o tema da financiarização, que até é um tema que aparece, né, nesse capítulo de vocês, acho que se puder falar um pouco de como a abertura financeira, a globalização financeira se conecta aí com esse avanço da financiarização e como isso influenciou na crise de 2008. Tem que levar assim, um pouco em consideração as relações de causalidade, né? Você tinha, na época você já tinha propiciando certos mecanismos, certas tecnologias que você possibilitava essa abertura, essa mundialização financeira. E como que isso se relacionaria com a financiarização? Bom, a financiarização e a globalização financeira não é um fenômeno que se dá de uma hora para outra, ela vai sendo construída e ela se irrompe a partir da década de 70. Como que a globalização, como que a gente justificaria, né, o início da globalização financeira a partir da financiarização, porque você tem depois de você teve uma saturação de um mercado keynesiano pós-Segunda Guerra, esse Estado ele começa a ser questionado, a estrutura keynesiana do Estado começa a ser questionado, como eu posso dizer, começa a ser questionado o endividamento do Estado, então eles começam a dar mais poderes aos mercados, especialmente o mercado financeiro, de doutrinar esses estados, de estabelecer regras para ele. Então a abertura financeira, a globalização, né, a abertura de capitais, de fluxo de capitais foi importante nesse processo para você definir barreiras de atuação do Estado, por conta de fluxos, de abandonar a capital do país, enfim. E como de fato isso beneficiou o processo de financiarização? Como a gente mostra nesse artigo, esse processo de acumulação, especialmente quando a gente vai tratar do capital fictício, ele só pode ser levado por tanto tempo e num volume tão grande porque você conseguiu capturar valor de mercados emergentes. Então, o que a gente defende é isso. Se não fosse essa abertura mundializada de contas de capital e financeira para os países emergentes, essa evolução do valor desses capitais financeiros nos países centrais ela seria muito limitada. Então, isso permitia uma longevidade e uma maximização assim, do valor desse tipo de capital que a gente viu até mais ou menos o ano de 2008, década de 2008, que se não fosse, que se não tivesse esse acesso a esses mercados, isso teria sido muito mais curto e com um volume muito menor. Então, assim, tem uma relação inicial, você permite, além de outras coisas, a financiarização permite o surgimento de uma globalização financeira, isso tem um efeito imediato
na longevidade desse processo de financiarização das economias. E a gente viu que, além da crise de 2008, apesar de algumas críticas do mainstream, esse processo não foi revertido após esse período. Então, acho que gostaria até que vocês comentassem um pouco como esse processo da globalização financeira impacta a economia até os dias atuais, pode até se dizer que impacta até na atual crise que o mundo inteiro provavelmente entrou com relação à pandemia do coronavírus. Você ia falar, Lourdes? Eu posso começar e você termina. Veja só, de fato, a financiarização continua. Ela teve um retrocesso ligeiro logo depois da crise, mas rapidamente ela se rearticulou. Veja que isso tem muito a ver com também do ponto de vista da desigualdade, com o poder de barganha dos financistas que concentraram uma parcela da renda muito grande durante esse processo. Essas crises, elas não foram ruins para todo mundo. Elas concentraram muito a renda na mão de uma parcela muito pequena da população no mundo inteiro. Os trabalhos do Piketty e os trabalhos dos coautores dele vêm mostrando isso. E esse pessoal que ganhou com isso é o pessoal ligado às finanças. Então, tem um poder de barganha bastante grande dessas pessoas para continuar ainda ditando as regras. E, de alguma maneira, isso vem sendo sentido pela posição das organizações internacionais, da grande mídia. A financiarização não é um problema de fato para as pessoas que estão ganhando com essa concentração de renda, e elas formam opinião. Agora, você tem toda a razão quando diz que isso está proporcionando um crescimento bastante menos amplo e desalavancado como você poderia ter se os capitais estivessem sendo investidos na produção real, e uma situação social cada vez mais difícil, de uma maneira também generalizada. Não por acaso o mundo está crescendo pouco relativamente aos períodos históricos anteriores. A situação dos salários é ruim de maneira geral, ainda que em alguns lugares seja mais difícil do que outros. Toda essa política de austeridade, ela só beneficia o capital financeiro, ela não beneficia o capital produtivo, que precisa de demanda para comprarem os bens, e aí para então investir e produzir bens. Mas ela beneficia o capital financeiro, já que você fica com uma situação majoritariamente deflacionária, e isso aumenta relativamente a proporção das rendas financeiras com relação às rendas produtivas. Você inclusive pode observar nas políticas econômicas, quando você pega, por exemplo, dos Estados Unidos, você teve o quantitative easing, você teve uma emissão muito grande de moeda, e você não converte isso em inflação de bens, você converte isso em inflação no mercado financeiro. Você tem diversas medidas, então, que você vai beneficiando a acumulação na esfera financeira, e diversos trabalhos pós-crise mostram que, inclusive, esferas familiares e empresariais, elas não reverteram a sua lógica financiarizada, elas aprofundaram a partir de 2008. Então, assim, a financiarização, ela teve, de certa forma, especialmente, até quando a gente vai olhar a história brasileira, ela teve algumas etapas a depender do contexto, a depender da conjuntura, mas ela tem a mesma lógica sempre. Então, ela vai adaptando a sua lógica a diversas conjunturas. A partir de 2008, ela adaptou aos regimes contracionistas dos países, ela adaptou diversos fatores de baixo crescimento mundial, do PIB, né, mundial, enfim. Então, você não tem uma reversão, você não teve um processo de reversão, você teve um tateamento, você pode dizer que você teve um tateamento de uns 2, 3 anos, mas você tem uma retomada dessa lógica muito forte.
para falar a verdade. Então, a gente não pode dizer que financiarização acaba ali. Na verdade, ela tem uma certa mutação, mas ela continua a todo vapor. Para finalizar, uma pergunta que às vezes sempre surge nesses termos de abertura financeira, você acha que o controle de capitais seria uma boa alternativa para atenuar essa questão da globalização e até da financiarização nos países em desenvolvimento? Posso começar? Com certeza. Por quê? Porque o controle de capitais permite que você selecione o tipo de capital que interessa ao crescimento do país. Então, você fica com uma política macroeconômica que pode, de fato, fazer algumas opções. E, ao fazer essas opções, você ressalva objetivos de projeto de país, desenvolvimentistas, por exemplo, que ficam absolutamente fora de controle quando você deixa o capital fluir para dentro e para fora a seu bel prazer. Por outro lado, você tem uma política monetária muito mais passível de ser desenvolvimentista, já que você não precisa ficar aumentando taxa de juros para evitar fuga de capitais, por exemplo. Então, na verdade, você dá a opção de política econômica, mas, como o Fernando disse, isso é uma coisa que é negado pelo neoliberalismo e a globalização. E a globalização financeira não são mais do que um fortalecimento da regra de mercado, mas isso não significa que o Estado foi embora, não. O Estado não só é conivente, como ele precisa aceitar isso para não fazer o controle de capitais, por exemplo, ou não tomar as medidas que lhe deem um poder de opção e de uma política deliberada, por exemplo, em prol do desenvolvimento econômico interno. Perfeito. Quer fazer algum comentário, Fernando, sobre isso? Eu só acredito que, por si só, você não tem uma efetividade, né, dos controles de capitais. Você não quebra, é um instrumento a mais, que você tem um auxílio, você tem uma maior previsibilidade do capital que está entrando, do capital que sai, mas você não quebra a lógica financiarizada, inclusive interna. Então, é mais um instrumento. Ele, por si só, não basta. Igual você por exemplo, fazer uma política baseada em taxa de juros. A taxa de juros é um instrumento. Ela também, aqui no Brasil, para ser mais direto, ela também tem um efeito na financiarização, porque por muito tempo a base, o piso do acúmulo financeiro no Brasil era muito alto, que era dado pela nossa taxa de juros. Quando você reduz a taxa de juros a nível histórico, você não acaba com esse perfil de valorização financeira. Você faz com que se você não tem mais outro tipo de política, para que esses recursos que estavam rendendo taxa de juros sejam aplicados em alguma atividade produtiva, você só tem uma migração disso. Por exemplo, a gente teve recorde no ano passado de alta na Bovespa. Então, assim, você não quebra com essa lógica, é só mais um instrumento. Não, perfeito. Bom, o nosso vídeo está chegando ao fim, então. Eu queria agradecer aqui a professora Maria de Lourdes, ao Fernando, por participar desse vídeo aqui. Queria, mais uma vez, fazer a propaganda do livro aqui, Macroeconomia Moderna, Visões de Keynes para as economias em desenvolvimento. Eu recomendo que quem estiver assistindo o vídeo, quiser saber um pouco mais, entre no site da KB, Associação Brasileira Keynesiana.org.br. Lá tem informações sobre a associação, sobre o livro, canais onde pode ser comprado. E, mais uma vez, agradeço a participação aqui dos nossos dois entrevistados e autores do livro. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço o convite. Obrigado.